projeções, holografia, TV conectada ao uso constante da inteligência artificial. Aquele futuro, até então distante do audiovisual, está disponível no presente. O que a gente tem de novidade? Vamos descobrir agora. E hoje a gente está aqui para explorar esse mundo cinematográfico que é quase lúdico. E para isso eu tenho aqui uma dupla que vive esse cenário mágico. Então eu tenho do meu lado direito o Juan Roque, que é produtor na Blue Dot. Blue Dot. Acertei. E do meu lado esquerdo eu tenho o Beto Rodrigues, que é diretor da Fundacine. Então já deu para perceber que temos aqui pessoas que entendem muito do riscado. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos ao que interessa, porque hoje eu tô aqui pra aprender, porque esse não é meu mundo e eu tenho certeza que vocês têm muito pra compartilhar. Eu vou começar com o Juan, porque recentemente a gente teve aí um case bem emblemático do Tecna, que foi a projeção do macaco gigante do show do Jota Quest, né? Então, e eu sei que a Blue Dot teve aí todo esse envolvimento e eu queria que tu compartilhasse um pouco como é que foi isso, que foi super emblemático, como a gente falou, né? Porque ninguém esperava, enfim, como é que foi essa... A gente vai entrar um pouco mais nessa questão tecnológica no mundo do audiovisual, que a gente estava falando aqui um pouco antes das câmeras ligarem, mas conta pra gente como é que foi isso. Olha, foi um grande desafio. Na real, essa oportunidade surgiu, a empresa não tinha nem CNPJ, assim. Eu já tenho uma produtora e os meus sócios, um vem da área de evento, o outro é arquiteto. E a gente estava há muito tempo já estudando essas novas ferramentas e tal. E surgiu essa oportunidade, eles queriam fazer um macaco gigante e era um grande desafio, não sabiam bem como fazer. E a gente já estava fazendo testes com motion capture, face capture e tal. Então foi quase que, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Foi lá e fez, perfeito. Porque a gente fez assim, em 20 dias, foi uma loucura. Uau! Ou aquela outra frase que diz, o difícil eu faço, o impossível me dá 5 minutos. No caso de vocês, me dá 20 dias. A gente teve a sorte de estar dentro da estrutura do Tecna, que a gente tinha ali uma super estrutura de máquinas, para que a gente renderizou em 10K, era para um telão de 20 metros, era uma música de 4 minutos, uma animação de 4 minutos, né? Que é bastante. Muito. É só para o público entender que assim, a gente está falando de uma animação de 4 minutos, todo mundo pensa, nossa, todo mundo não, mas pode ser que pensem, não, é bastante mas é só 4 minutos. Não, é realmente bastante coisa. É bastante coisa. E foi muito legal. Foi muito legal, o resultado principalmente, assim. A gente teve uma repercussão muito legal. Até o pessoal do Pretinho no dia seguinte falando, poxa, vocês viram aquele macaco 3D e tal. E a gente, essa tecnologia, né, de captura de movimentos é o que se usa agora nos grandes filmes de animação, tipo o Avatar, uma ferramenta. E eu acho muito legal a gente mostrar que é possível, a gente tem como acessar essas ferramentas, né, que os grandes estúdios estão usando, porque foi uma coisa que eu ouvi muito, eu liguei para vários profissionais técnicos que eu respeito quando eu comecei a estudar sobre produção virtual. E eu ouvi muito isso, assim, tipo, bicho, não é pra gente, isso é para os grandes estúdios. Uau. Muito, muito. Então, acho uma coisa legal de dizer é que... Fizemos. Tem que ir atrás, né? Tem que se manter curioso porque as coisas vão mudar agora cada vez de forma mais rápida. E eu acho que uma tendência é que as coisas se tornem mais intuitivas, mais acessíveis, né? Então, mais acessíveis, principalmente, né? Então eu faço essa provocação, assim, eu acho que tá aí, tem que ter esse ímpeto de ir atrás, de aprender sobre essas ferramentas, porque eu acho que assim, a mudança chega para todo mundo, né? Eu acho que quando... E chegou no audiovisual. Sim, e eu acho até esquisito falar de mudança, porque sempre esteve em mudança, né? E o que eu escuto agora é o que se falava quando mudou da película para o digital, que as pessoas, isso aí, será
Será que realmente substitui? Mas a textura da película nunca vai, né? Tu já deve ter vivido essa transição. Sim, o Tarantino continua rodando com película, né? Alguns Sim. diretores têm um revival do uso da película, mas claro, isso são economias audiovisuais onde os padrões de valores são muito mais altos, né? Sim. Porque o processo de digitalização no cinema e no audiovisual, ele barateou custos e ele permitiu, inclusive, que os efeitos visuais eles pudessem ser trabalhados diretamente sobre o padrão digital. Quando no tempo da película tu tinha que fazer 2 conversões, né? Então voltar a mexer com película, isso um pouco quase como usar vinil para ouvir música. Exatamente, né? Essa comparação que eu ia fazer, se a gente podia fazer essa comparação, na verdade era a minha pergunta. É mais ou menos isso, então, é como voltar a usar... É um sentimento, é uma sensibilidade, assim, digamos, que diretores do padrão do Tarantino, eles podem se dar esse luxo de dizer a película tem um grau de definição, por mais que tu rode em 10, 12K, 16K, quer dizer, tá ficando cada vez o maior número de pixels num quadro que tu vê, né? Mesmo assim, a película, o formato película vai ter uma particularidade e o cara é fixado nisso e ele pode. Bem. E sempre vai ter de tudo, né? Vai gastar alguns milhões de dólares mais, mas não faz diferença. Que pra ele, no caso, não faz diferença, né? Sim. Mas eu acho que o grande lance é que o normal é a mudança. O normal é mudar, né? E eu acho curioso quando as pessoas questionam essas mudanças, assim, né? Tudo bem que tem um tempo de adaptação, né? E regulamentação, a gente estava falando sobre isso com relação à inteligência artificial, né? Mas eu acho que o normal é a mudança. E como a tecnologia ela é exponencial, daqui para frente assim vai ser difícil de acompanhar, né? Essa questão da regularização ela é bem complexa, né? A gente já teve alguns episódios aqui do Fala Mercado que a gente conversou sobre isso. E aí eu queria pegar esse gancho exatamente porque a minha próxima pergunta tem a ver com holografia, né? Então, assim, a gente teve, por exemplo, teve Amy Winehouse, Michael Jackson voltando, pessoas já falecidas, voltando a esse entretenimento audiovisual por conta da holografia. O que vocês acham desse limite, né? Do que a tecnologia pode oferecer e está oferecendo, e sempre esteve, né? Mas tem essas questões tênues, né? Eu acho que assim, ó, tudo sempre leva um tempo para se chegar num meio termo razoável, né? E eu acho que é o que vai acontecer. Acho que está todo mundo perdido. Acho que essa é a pergunta de $1 milhão que está todo mundo tentando entender. Mas assim como a gente passou agora por uma grande reforma para filmar com criança, por exemplo, né? Agora tem vários limites, você tem que filmar no contraturno escolar. Eu acho que é isso. Acho que o tempo vai mostrando quais são esses limites e a gente vai se adequando. Eu acho que direito de imagem ela é universal e você vai sempre precisar de autorização. Agora, como vai ser essa autorização? Né? Quem tem o direito de autorizar, a família tem o direito, ou daqui a pouco, isso já está acontecendo, né? Das pessoas dando dizendo que não querem, né? Depois que... Madonna fez, acho que é a Madonna que fez isso, não quer a imagem depois que ela partir, tá proibido. Eu acho que assim, tu não pode julgar a ferramenta. Acho que tem que se chegar num formato, né, que seja razoável para o uso dessa ferramenta. Eu acho que tu vai usar, e eu acho em muitos casos interessante que se use, por exemplo, tu vai fazer o avatar daquele ator para fazer uma cena perigosa, para fazer, né, para daqui a pouco, a gente conversava aqui agora há pouco sobre o dublê do Harry Potter, que aconteceu um acidente e faleceu numa das gravações. Eu acho que assim, todas essas ferramentas, elas vêm também para minimizar esses riscos, né? Então, em vários aspectos, eu acho super positivo. Daqui a pouco tu criar um dublê digital, agora os direitos de uso de imagem, sendo aquela pessoa de carne e osso ou digital, ela continua, né, existindo, né? Agora
tem um trabalho aí para a equipe da área jurídica. Da área jurídica, de como regulamentar tudo isso, né? Bem grande. Beto? Na realidade, assim, essas mudanças são realmente inexoráveis, né? Todo o processo de transição de uma tecnologia a outra, sobretudo nas comunicações, ele não se dá sem traumas, porque tu substituir um modelo antigo e que ele se torna obsoleto, até porque toda a indústria trabalha em cima de obsolescência planejada, né? Mas no mundo digital, no mundo das ferramentas digitais, no mundo da tecnologia digital, a evolução disso, como bem observou, é exponencial. E isso é inevitável, ou seja, tu tem toda a razão, cabe a nós nos adaptarmos. Agora, existe uma outra esfera, que é a esfera ética, né? Que é a esfera que a sociedade tem que conviver e trabalhar, que nesse aspecto a gente necessita de uma regulação adequada, né? Para que isso não se torne realmente algo que possa transpor os limites da privacidade, né? Em primeiro lugar, por exemplo, dentro das nossas projeções, das nossas fantasias, enfim, o ser humano tem isso no seu DNA. Quem não gostaria aqui de ver, por exemplo, uma recriação dos Beatles? Vou citar um exemplo, talvez o mais emblemático de todos, já que a gente não pode pensar em conversar com alguns cientistas, né, que morreram há 200 anos, portanto não tem registro de imagem e de voz, mas o Einstein, por exemplo, pode até fazer esse avatar do Einstein e criar uma perfeição de tal maneira que tu enxergue ele falando contigo e falando sobre a teoria da relatividade. Mas eu vou me deter nos Beatles, né? Eu já vi que esses dias, que a gente vai sempre aí se inteirando nos sites, nos portais, enfim, em todas as postagens que a gente recebe em grupos, em redes sociais, já tem uma recriação dos Beatles, pegando a voz dos quatro quer dizer, o Ringo praticamente não cantava, né? Mas os outros todos foram vocalistas em maior ou menor número de músicas, né? E isso hoje não é difícil de recriar, assim como fisicamente eles, porque tem uma vasta documentação visual, entende? Agora, até onde, não é só uma questão dos familiares, né? Até onde não só os descendentes, os detentores de direitos, como a sociedade vai querer e vai poder conviver com isso, com essa recriação. E eu pergunto, isso já é um patrimônio de memória, de imagem, de produção cultural, de um bem simbólico fundamental, estou citando no caso a música, expressa em imagens também, porque tem clipes dos Beatles, né? Tem discos inteiros gravados, como no estúdio Abbey Road, mas a gente tem uma recriação musical permanente, uma multiplicação de talentos no mundo todo. O Brasil, para mim, tem, digamos assim, a música, a musicalidade brasileira mais criativa do mundo, a maior em diversidade de gêneros, a maior no surgimento de novos talentos. Eu a cada dia descubro um novo cantor, cantora, compositor, compositora. Quer dizer, é muito bacana ver isso, mas a gente tem um processo de recriação musical permanente, né? Então, é preciso dosar bem isso. Fazer isso de uma forma regulada, o mundo todo está se debruçando, mas eu só para fechar, vou me deter, vou sair dessa esfera e vou falar na questão dos direitos, né, que é fundamental. Hoje, o mundo da multiplicação de imagens está dominado em parte pelas redes sociais, pelas plataformas de compartilhamento, né? E, sobretudo, pelo streaming. O streaming, Netflix, Amazon, Disney, Globoplay, etc., né? Tudo aquilo que passava antes pelas salas de cinema, que era a janela mais feérica, onde todo mundo queria chegar, o sucesso começava ali. Isso está ficando uma janela secundária, a janela principal, o streaming, né? O que acontece? A gente vê uma série numa plataforma de streaming ou vê um filme. As séries estão se multiplicando. Sim. São contratados roteiristas para fazer essas séries e filmes. Mas vamos falar séries, as produções seriadas, né? Eu tardiamente estou terminando, já estou na 4ª temporada de Sex Education. Estou fascinado com a impressionante a inteligência do roteiro,
a escola inglesa, né? Terminado isso, os caras simplesmente podem pegar esse pacote de tudo que foi desenvolvido nas 4 temporadas, com o número de episódios que tem, com os personagens que estão construídos, jogar isso tudo para dentro de um aplicativo de inteligência artificial e orientar esse aplicativo para recriar essa série, que não precisa ser uma continuidade. Tu pode usar os elementos criativos dela para criar uma outra história sem contratar um ser humano. A gente falava sobre isso. Isso é correto? Né? Não. Então, vai ter que ter, de alguma maneira, numa regulação, comitês com participação da sociedade civil, tá? Que analisem isso. Assim como tu analisa hoje, tu pode analisar, existem claras ferramentas para te analisar se um cara que escreveu um livro ou uma música, ele se baseou em outra e chupou os elementos dali, que é o plágio, né? Sim. Assim como tem ferramentas para analisar o plágio hoje, também é possível fazer isso. Então, isso tem que ser regulado. Eu acho que esse ponto é incrível para ilustrar isso, assim. Porque eu acho que hoje já se copia com ou sem inteligência artificial, né? Eu acho que a questão ética, ela é universal, independente da ferramenta que esteja sendo usada ali, né? Eu acho que esse é o ponto, né? E o que eu tenho visto dos estudos sobre inteligência artificial, que está chegando à conclusão de que o mundo ideal é, de fato, a união das duas forças, assim, né? Eu escutei falar que, assim, a inteligência artificial não vai substituir as pessoas, mas as pessoas que dominam essa ferramenta vão substituir as pessoas que não dominam. Eu acho que era vocês já deram, inclusive, a introdução da minha próxima pergunta, que é, a gente fala muito em TV conectada, a gente está falando muito, a inteligência artificial, ela já é uma realidade, né? Sim. E sim, a gente sabe que deve haver um limite para tudo. Mas assim, eu queria ouvir um pouco de vocês do que a inteligência artificial está influenciando o audiovisual. Né? A gente comentando um pouco antes, eu uso muito o ChatGPT, me ajuda, ele encurta, né? O Beto falou também, ele democratiza também a inteligência artificial um pouco, esse acesso, a questão dos custos que baixa. Então, assim, o que vocês têm visto em termos de tendências desse impacto da inteligência artificial? Olha, eu acho que assim, para mim, tá? A inteligência artificial, para mim, ela substitui um trabalho que eu fazia, que era o trabalho repetitivo e artesanal. Né? Não. Acho que o artesanal eu ainda faço. Tá. Por exemplo, quando eu chego um roteiro, eu trabalho muito com trabalho publicidade. Braçal. Né? O trabalho braçal. Braçal, tá, perfeito. Por exemplo, quando eu recebo um roteiro de publicidade e eu orço muito, né? Eu orço um percentual pequeno, quem trabalha com publicidade sabe, é um percentual pequeno dos trabalhos que efetivamente você vai produzir. Sim, mas orçamento sempre tem. Ele decupa, todo o orçamento para mim me diz número de locações, arte, tá, mas ele me decupa o roteiro como ali está. O que a grande sacada do meu trabalho como produtor é pensar soluções, propor criativa. Como é que eu vou resolver essa produção para viabilizar custos e tal. Isso ele não faz, entendeu? Ele me dá a decupagem do roteiro ali mastigadinho, mas como o roteiro está. E eu acho que a grande sacada de uma produtora criativa que propõe soluções, um produtor criativo que propõe soluções e tal, e isso ainda não, né? Então ele Na realidade, assim, já tinha ferramentas desde o início dos anos 2000, fim dos anos 90, por exemplo, o Movie Magic, que é um aplicativo para tu trabalha um roteiro, tu joga um roteiro para dentro do Movie Magic, tu pode gerar todo tipo de lista, quiser a lista dos personagens, saber quantas cenas, em quantas cenas está cada um, a quantidade de páginas que eles têm dentro do roteiro, que isso é fundamental para ti poder orçar o valor do cachê da pessoa. Tu pode ter uma lista de todas as locações, tu pode ter lista dos figurinos, tudo o cruzamento de listas, de certa forma, isso já existia no Movie Magic, né? Agora tem, enfim, algumas ferramentas atuais que a gente já está caracterizando como inteligência artificial que fazem esse serviço, mas não era um serviço que já não existia. Exatamente. Isso aí, por exemplo, isso facilita o trabalho, isso economiza tempo, etc., como tu bem colocou.
Isso é indubitável. Agora, depois que tu tem tudo isso à mão, entende? E que tu enxerga o cenário no seu detalhamento, tem que ter uma inteligência viva ordenando isso, lapidando, ordenando isso e criando aquilo que a gente gosta de falar, eu sei que é uma palavra da moda, economicidade, né? Porque não basta tu ter, todo o ferramental à mão, se a pessoa que vai executar não tem o mínimo talento para usar esse ferramental. Ele não vai servir para nada. Esse é o ponto. Eu falo muito, a gente tá... Ou a experiência né, necessária. Sim, a Blue Dot trabalha com produção virtual, né? Que é o universo de games para criar cenários, para criar personagens e tal. E eu bato muito nessa tecla de que existe um oceano azul para quem quiser se debruçar, para criar linguagem para essa ferramenta. Acho que as pessoas ficam muito preocupadas, vai substituir o trabalho, vai diminuir o número de equipe, é um outro assunto que eu posso debater, mas eu acho que assim, não, enxerga as oportunidades. Existe um oceano para ser desbravado aí, e eu falo isso para os diretores, galera, quem quiser colar com a gente para desenvolver linguagem, para fazer testes, existe uma oportunidade maravilhosa, porque agora ficou muito mais fácil tu conseguir viabilizar, tirar uma ideia que está na tua cabeça e materializar aquela ideia sem se limitar tanto, né? Porque eu sei que os criadores aqui no Brasil acabam tendo que pensar o roteiro em cima do que existe de possibilidades, né? De recursos para executar aquilo e tal. Então essas ferramentas, elas vêm para ajudar realmente os criadores a tirar essas ideias do papel, a viabilizar essas ideias. Então, eu acho que a gente precisa pegar o viés da oportunidade, assim, né? Ver o que tem de legal e as oportunidades que não vão demonizar a inteligência artificial. Porque sempre vai ter. Sempre vão ter as pessoas que vão questionar o que é novo, que, né, vai dizer que será que funciona? Eu acho até engraçado as pessoas com relação à produção virtual, né? As pessoas, mas será que isso aí vai pegar mesmo? Será que vai funcionar mesmo? Gente, as maiores bilheterias da Disney são todas feitas em produção virtual, a gente não está inventando a roda. A gente só está dizendo que é possível pra gente, né? Eu estava comentando que eu ouvi muito as pessoas dizerem que não era pra gente, era coisa para grandes estúdios, que eram ferramentas que não... E muito pelo contrário, as ferramentas elas vão ficar cada vez mais intuitivas, né? Então é só uma questão realmente das pessoas se interessarem, se manterem curiosas, porque para quem é criativo, para quem quer, né, tem um ímpeto de realizar os projetos, essas ferramentas vão facilitar, sim, muito. Muito. Tem um caso, inclusive, que a gente vai rodar um filme agora em abril, que se passa dentro de um festival de música sertaneja. E tu não tem como ter uma figuração para ter uma plateia de festival. Sim. Então tu tem que ter alguma ferramenta para replicação de público, que isso já é usado há bastante tempo no cinema e no audiovisual, é usado em shows, em concertos, em batalhas. Por exemplo, o filme do Queen, que a gente vê umas cenas com Wembley, estádio Wembley cheio, certamente eles não chamaram 50 mil figurantes, né? Então, esses efeitos visuais já existem há bastante tempo. Eles estão... O que está acontecendo agora? Está mais acessível. Exatamente, é esse o ponto. E eu acho assim que essa síndrome do patinho feio que a gente vive no Brasil há muito tempo... Que não é para nós. Inclusive, assim, existe um setor conservador da sociedade que odeia a atividade cultural, né? A gente teve aí 4 anos de um governo que transformou a cultura em inimiga, né? E com essa ideia de que, não, isso não é para nós, entende? Isso a gente pode trazer de fora, e porque se libera aqui, sai coisas que são transgressivas demais para a gente, o pensamento conservador aceitar. O que é uma tremenda bobagem, porque qualquer digamos assim, espectro
ideológico, de matriz de pensamento, etc., pode se apropriar da cultura. E eu dizia para as pessoas mais conservadoras aí, desses 4 anos, eu dizia, cara, vocês podem se apropriar da linguagem audiovisual, fazer filmes gospel, fazer filmes sobre heróis militares, sobre os rodeios, coisas que a gente vê no cinema americano, está acessível entende? para todos fazerem isso. Não ficar essa polarização esquerda-direita, isso aí é uma coisa anacrônica, a arte é uma superação, ela pode se apropriar de qualquer conteúdo, e nesse sentido, hoje com as ferramentas que tu tem da produção virtual, né? Para usar esse exemplo que eu estou dando, tu pode fazer um filme de rodeio inteiro, como a gente vê alguns filmes americanos, e lançar a mão dessa tecnologia para fazer com os valores que tu tem. Tu não vai conseguir enfiar lá numa plateia, sim, nas claro. Arquibancadas 500. Assim. Eu coproduzi O Tempo e o Vento, né? Em 2012. Uau. E eu me lembro quando o roteiro veio parar na minha mão pela primeira vez em 2010, a produtora principal, a Rita Buzar, de São Paulo, dizia assim, o Jaime Monjardim quer aqui 2.000 figurantes. Eu ri. Rita, isso é totalmente impossível. Significam 2.000 cavalos, 2.000 ginetes, 2.000 cuidadores, que junto com... Claro, tem que ter um cuidado. A pessoa que cavalga tem que ter um cuidador que cuida do feno, dos remédios, cavalo, um animal falar muito no sensível. risco, 2.000 pessoas em cima de um cavalo, a probabilidade de dar uma M é gigantesca, gente, né? Então, com bem assim, menos já teria essa probabilidade, né? Eu disse 2 possibilidades. Ou vamos estudar uma maneira de replicação, né? Ou a segunda, que é um desafio para o diretor de fotografia, que é o enquadramento. Então, a cena que a gente teve, as cenas que a gente teve mais cavaleiros no set, tinha 420, 430, né, que é uma cena de batalha. Já é um número enorme, uma gente. cena que tinha explosões, tiros de canhão, né, que a gente fez lá em Bagé, que tu passa a sensação de ter 2 exércitos lutando, mas aí teve que se usar a inteligência, a não artificial. Perfeito. Tutano mesmo. Recortes que te pareciam... Eu digo isso porque eu me pós-graduei em cinema audiovisual na Espanha, né? Do meio para o fim dos anos 90. E eu ia muito, fui 19 vezes no Museu do Prado, em Madrid, que é um dos melhores museus de pintura. E eu dei aula também em 3 universidades, né? Incluindo o curso de audiovisual da Unicinos. Usava muito um quadro do Velázquez, que se chama Rendição de Breda, que é um quadro enorme que está num dos corredores do Prado, né? Que tu conta ali, se tu for olhar detidamente, tu vai... Eu não sei o número exato, se é 38, 50 e poucas figuras humanas, mas ao mesmo tempo ele tinha que passar a sensação, a ilusão de que tinha um exército que estava se rendendo, que era o exército, digamos assim, dos Países Baixos, que em Breda queria resistir à invasão espanhola, mas no final eles perdem e têm que entregar a chave da cidade. Então está esse momento de entrega, a rendição de Breda. E o Velázquez posicionou num segundo e numa terceira camada do quadro o posicionamento das lanças, aquelas lanças enormes que eles usavam, aqui sombras, jogo de tal maneira que tu enxerga naquele quadro 10.000 pessoas. Exatamente. E é só as figuras do primeiro plano que são figuras que tu enxerga. Isso, a gente está falando de pintura. Que é um dos maiores gênios da pintura, o Velázquez. É tu pensar um jeito de tu contar aquela história, na real, é isso. Né? E o que eu acho que o mais importante dessas ferramentas todas, que as pessoas, é o que menos se fala, mas eu acho que é o mais importante, que é segurança. Eu acho que, assim, se debate muito o resultado, né? Mas eu tenho uma máxima que diz que o que é normal hoje é o absurdo de amanhã. Né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente ainda faz e que muito em breve não vamos poder fazer. Não vai mais ser, eu acho que... Aliás, se a gente falar em publicidade, por exemplo, tirando a parte da tecnologia, é sobre isso, né? O que a gente via de propagandas nos anos 90, gente, é bem isso. É um absurdo hoje pensar que a gente rodou isso, né? Que alguém criou e que alguém aprovou. Tu tá falando mais de roteiro, né? Mas eu tô falando como produtor mais da execução mesmo. Que também é um outro absurdo que ninguém vê, né?
Mas como a gente estava falando agora dos 2.000 cavalos, que tu não precisa de 2.000 figurantes em cavalos para contar uma história, né? Porque seria um absurdo e tu não precisa disso para contar essa história, né? A gente, na publicidade, o que se fazia com crianças, por exemplo, que agora teve toda uma reformulação para poder filmar com criança, que tem no contraturno escolar, um limite de horários e tal, que é necessário, claro. Porque é isso, tem coisas que a saúde das pessoas, nenhum risco é tolerável, eu acho que isso tá super ok. Tá acima de tudo, claro. Tá acima da história, inclusive, nenhum risco. Então, eu acho que essas ferramentas elas vieram muito para ajudar a viabilizar essas ideias de uma forma razoável, sem riscos. Então, eu acho que as pessoas vão ter que se adaptar e o que me faz ter forte convicção de que todo mundo vai ter que usar essas ferramentas em algum nível é isso, entendeu? É que você não vai mais poder... Eu fiz um orçamento não faz muito tempo que eles queriam colocar uma senhorinha para galopar num burrico, por exemplo. Por mais que tu tenha um efeitista, que tu consiga aprender, não pode. Claro. Não pode porque passa do limite. O risco, por menor que seja, né, o que é normal hoje é o absurdo de amanhã. A gente não vai mais poder fazer. Assim como a gente não pode mais fazer sets de 15 horas com uma criança, assim como várias coisas que a gente fazia e que a gente não vai mais poder fazer. Então, acho que essas tecnologias, elas vieram para ajudar a contar uma história... De forma mais segura. Absolutamente. Perfeito. Assim, tu não vai mais poder filmar numa rua movimentada, um transtorno, sabe? Tem coisas que a gente fazia que eu sempre tive a impressão de que não era o jeito ideal de se fazer, sabe? Há muito tempo que eu penso isso. E pela primeira vez, eu tô absolutamente confortável. Tipo, eu tô aqui num ambiente controlado, seguro, todo mundo de EPI, todo mundo, sabe? Estamos olhando para isso agora. Finalmente. Antes de continuar o nosso papo, eu quero lembrar a nossa audiência que o Fala Mercado é um oferecimento da Vero. Quer gerar nota fiscal na sua maquininha? A Vero resolve de forma prática e econômica. Acesse sejavero.com.br e veja a solução perfeita para o seu negócio. A gente está falando aqui muito em ética, né? Porque a ética é definitivamente aquilo que baliza todo tipo de abuso, ou não, né? Dessas ferramentas que estão surgindo. Uma delas que surgiu, e a nossa política mostrou isso nos últimos anos, é a famosa deepfake agora, né? E isso nada mais é do que a inteligência artificial entrando num campo nada ético. Como é que vocês enxergam esse... porque para tudo que é novidade, tem quem use muito bem e tem quem use muito mal. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês estão enxergando esse uso do lado negativo. Eu posso te dizer assim que eu acredito piamente que tem ferramentas eficazes de controle disso, rastreamento, mapeamento, e aí nesse sentido a sociedade civil tem cobrado o Estado uma postura, né? O que a gente viveu nesse país, não só no Brasil, né? Esse é um fenômeno mundial. Exatamente. Mas o que a gente viveu aqui, vamos nos deter, foi assim algo que desestruturou a sociedade brasileira, a crença em valores, as relações interpessoais foram abaladas, né? E continua muito aceso isso, né? Hoje, por exemplo, qualquer pessoa sensata que recebe uma postagem num grupo, numa rede social, ou etc., tem que verificar 2, 3 vezes a veracidade da informação, né? E a gente sabe que algumas coisas causam, antes que elas possam ser rastreadas, mapeadas, inclusive bloqueadas, elas causam um estrago, elas formam opinião, elas podem destruir a carreira, a vida de uma pessoa, né? E, então, se por um lado hoje é lamentável esse aspecto da velocidade da informação, tem um lado positivo disso também, que tu também pode desconstruir isso e resgatar isso também num tempo recorde, né? Porque antes, se a gente vai estudar, enfim, eu também sou formado em História, né? A gente tem alguns grandes casos
de mentiras ao longo da história que destruíram pessoas, né? Um dos mais famosos é um na França chamado caso Dreyfus, que é uma pessoa que teve a vida completamente arruinada em cima de uma indústria de mentiras, né? Que destruiu a vida dessa pessoa, que, enfim, foi objeto da literatura e tudo. E isso vem permeando a sociedade, né? A gente viu pessoas que estavam presas há 12 anos por um crime que não cometeram, ou seja, isso vai continuar. E agora se criou uma máquina onde a inteligência artificial, os robôs são usados, né? Mas eu creio piamente que uma questão simplesmente de ter ferramentas de Estado. E eu acho que o Brasil está tomando algumas atitudes muito interessantes nesse aspecto, né? A gente vai ter eleições esse ano, então, nossa, não acho que não vai ter um município onde candidatos não vão ser atacados, vão inventar coisas, tirar coisas do baú, e até tu provar que focinho de porco não é tomada. O cara já perdeu, então eu sei que essa preocupação ela vale para todos os lados, para todos os vernizes ideológicos, né? Mas aí entra essa questão, acho que os meios de comunicação vão ter um papel, os meios de comunicação tradicionais, né? Fundamental. Sobretudo a TV aberta, o rádio, a imprensa impressa, vão ter um papel fundamental na luta pela restauração dessa ética, né? O ponto é onde você consome a tua informação, né? Onde é que tu vai buscar a informação. Porque, assim, eu acho que a culpa nunca é da ferramenta. A culpa é sempre o que tu faz com a ferramenta, né? Você já tinha as mentiras, esse tipo de coisa já existiam. E tu pode pegar uma fala de uma pessoa e tirar ela totalmente de contexto sem precisar de deepfake, né? Então, eu acho que, como sempre foi, vai continuar sendo, onde tu consome as informações, onde tu busca essas informações. Eu acho que isso é fundamental, né? E eu estou fazendo testes com deepfake e eu uso, o uso dessa ferramenta, ela é gigantesca. Por exemplo, ela é a ferramenta que se usa, de certa forma, agora, e que eu acho que a gente pode entrar que é um debate bem interessante também, para fazer dublagens. Agora existe a possibilidade de você fazer dublagem. Eu estou usando para criar um avatar meu, para criar conteúdo para mim, por exemplo. Eu quero falar mais sobre essas ferramentas e tal, não tenho tempo. Eu tentei ter um canal, mas gravar, editar... Agora tem uma ferramenta que eu gravo o áudio e o vídeo sai pronto, com a minha cara ali falando. Então, tu tem muitas formas de usar essa ferramenta. Agora sempre vai ter quem use, né, para esse tipo de finalidade. Escusa. Mas eu acho que o grande lance é o senso crítico das pessoas. Né? Mas vocês acreditam que isso acompanha? Essa crescente ferramental com essa ética e bom senso? Eu adoraria dizer que sim, né? Mas... Não, na realidade... Infelizmente não, né? Na realidade, a gente vai ter um laboratório de primeira grandeza esse ano, que são as eleições nos Estados Unidos, né? Que a gente já sabe, por exemplo, que o Trump usou, inclusive foi rastreado, os hackers russos. O Trump curiosamente, tem uma relação de proximidade com o Putin, né? E é tido e havido como os hackers mais eficientes do mundo estão na Rússia, né? Então, certamente, isso vai ser usado novamente, só que a sociedade americana está um pouquinho vacinada, né? É um país que, com todas as suas contradições, é um país que, quando tem que dominar os outros, não tem muita regra nem ética, mas, ao mesmo tempo, internamente, são muito ciosos disso, né? E a gente vai ver um laboratório, até que em que medida isso vai poder ser contido esse ano, porque os ataques vão vir. Não tanto, acho que nas eleições brasileiras, que elas são municipais, e aí eu acho que vai haver uma certa fragilidade em alguns casos para te ter, mas são dois laboratórios que vão estar, são os melhores laboratórios possíveis. A política sempre traz bons ensinamentos, exatamente, né? Então vai ser um momento de ver em que medida o Estado
conseguiu criar ferramentas, porque um país tão desenvolvido quanto os Estados Unidos, se conseguir criar ferramentas de rastreamento e controle, aproveitando a própria eleição americana para a presidência, né, isso vai poder servir de referência para o mundo todo. É uma pena realmente que se use essas ferramentas com esse tipo de finalidade, né? Porque se for pensar o lado bom, tu usar essas ferramentas para recriar um momento histórico, para tu ensinar as crianças na escola, tu tem tanto uso legal dessas ferramentas, tanta, né, tu poder contar uma história, tu poder tirar ideias do papel, só que sempre vai ter aquelas pessoas que vão usar para esse tipo de finalidade. Mas não vamos acabar o programa, a gente já tá se queimando pra falar. Não vamos acabar o programa com essa vibe ruim, gente. Estamos falando de tendências do audiovisual, de entretenimento. Então, o que eu queria ouvir de vocês, assim, vamos falar de coisas boas, né? O que vocês têm visto que vai, assim, que tá... Ou que já estourou e que vocês acham que poxa, que ganho teve o setor. Ou algo que a gente possa pensar... Vamos ficar ligado porque isso pode estourar de uma forma legal. Eu queria finalizar dizendo que eu li uma matéria muito boa hoje da Tela Viva sobre a geração Z, que a geração Z via redes sociais está voltando a se enamorar do conteúdo brasileiro, né? O cinema brasileiro fracassou rotundamente em 2022 e 2023, mas não fracassou por incapacidade, porque a gente teve ótimos filmes, mas porque o mercado foi tão avassalado, sobretudo o filme da Barbie, que parece que isso recondicionou o gosto. Anos atrás a gente tinha filmes brasileiros, Minha Mãe é uma Peça, só para citar um, que 4, 6, 8 milhões de pessoas ao cinema, e de repente em 2023 o filme que teve mais espectadores, que foi sobre o Claudinho Bochecha, teve 520 mil. E não tinha filme, eu fui ver o Mussum em Gramado, saí de lá convencido que a gente ia ter um grande sucesso no cinema brasileiro, fez 220 mil espectadores. O que estava acontecendo? Ninguém sabe explicar o fenômeno, onde é que entornou o caldo, mas no final do ano foram lançados 2 filmes, né, o do Mamonas e Eu e Minha Irmã, que bombaram. São os primeiros filmes em bastante tempo que passaram 1 milhão de espectadores, e agora o Nosso Lar 2 também bombou, foi uma das maiores aberturas. Então, está havendo digamos assim, um reenamoramento do público brasileiro com seus filmes, e a gente teve 2 notícias positivas, na qual eu batalhei, eu sou parte dessa batalha. Vamos lá. Que é a cota de tela para cinema brasileiro, que o Congresso aprovou e o presidente Lula sancionou. A cota de produto brasileiro na televisão por assinatura. A gente está aqui ao lado da Prime Box Brasil, que já cumpre isso, porque é da natureza desse canal, né? E a gente está esperando o 3º projeto que eu tive em dezembro em Brasília, no Congresso, que está em tramitação, que é a regulação do vídeo on demand no Brasil. Olha. Tem que ter cota de catálogo de produto brasileiro nas grandes plataformas, Netflix, Amazon. A Globoplay já cumpre isso, porque é brasileira, mas as outras não, né? Tu vai lá, tu assina, tu abre aqueles banners que te induzem ao consumo, que é chamada proeminência. Tu vê 6 ou 7 produtos da Turquia, mas não sei quantos da Coreia do Sul, e pouquíssimos produtos brasileiros, e a gente produz coisas de muita qualidade aqui. Inclusive, então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses projetos, a gente tem um episódio que a gente fez especial, nós levamos o Fala Mercado para dentro do Festival de Cinema, e a gente falou muito sobre isso, tá muito bacana, inclusive a gente leu, uma das nossas convidadas leu a carta, né, a carta manifesto lá do Festival de Cinema, que se falava muito nessas questões, então realmente já é um assunto que o Fala Mercado olha para isso, e notícias realmente muito boas. Eu disse para não acabar com uma vibe ruim. Isso aí, Beto. Maravilhoso, maravilhoso. Ótimas notícias. Claro, claro. Não, desculpa, só antes de falar. Claro. E a gente vê que o pouco do produto brasileiro que está chegando às principais plataformas, quando chega ali, já está... Né, tu vê no top 10 nos primeiros dias... Até o documentário da Luísa, ou série da Luísa Sonza, que eu não vi, que é uma coisa muito para nicho, mas está lá no top. E outras produções, ou seja, o público quer se ver na tela. Com certeza. Perfeito. E eu estou acreditando, tenho forte convicção de que esse ano vai ser maravilhoso para a produção nacional. E na verdade estou torcendo para que seja, né?
E... Tô querendo quiser. Tava apostando nisso. E o que eu acho interessante de dizer é que as pessoas também se mantenham curiosas e buscando novas ferramentas, novas formas de fazer cinema, séries. Mesmo quando dizem que não é para nós. Mesmo quando dizem que não é para nós. Principalmente. Olha, se te disserem que não é para você, aí que você tem que desconfia e vai atrás. Porque é pode aí surgir um grande macaco no show do Exatamente, exatamente. Eu acho que agora vão pipocar várias ferramentas e eu acho que a mudança faz parte, sempre fez, mas agora vai ser cada vez de forma mais rápida, acelerada. E eu acho que a gente tem que ver isso com bons olhos, se manter curiosos. Eu acho que tem muitas oportunidades de fazer coisas legais, com um pouco, sabe, e usando a criatividade. E o meu apelo é para que se apropriem dessas ferramentas para criar linguagens. Eu acho que os diretores, eles precisam... Você pega lá o Jon Favreau, que já fez sei lá quantos filmes usando produção virtual. Eu indico que procurem os making-offs do Rei Leão para ver que interessante. Eles fizeram uma animação, mas todos os movimentos de câmera são movimentos orgânicos feitos com Steadicam, com grua, com drone. Então as pessoas se preocupam, porque os profissionais, a mão de obra... Muito pelo contrário, tu olha ali, parece um set de filmagem, mas eles estão fazendo uma animação e aí tu vê o potencial dessa ferramenta, todo mundo com óculos de realidade virtual ali, o diretor de fotografia, o diretor de arte, mexendo em coisas da cenografia ali em tempo real. É muito legal, é muito legal. O que a gente está vivendo hoje dessas tecnologias é muito legal. Eu estou completamente apaixonado e acho que se as pessoas buscarem conhecer essas ferramentas, elas vão ver que existe um universo de possibilidades que é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. É só as pessoas manterem esse ímpeto, né, de buscar novas formas de contar histórias, que eu acho que a gente pode elevar também a nossa produção para um outro patamar, assim, de fazer coisas, enfim, sem limites, né? Muito bom. Inclusive, aguardem, porque a gente vai ter um outro episódio, e que eu sei que vai vir depois do que esse, que a gente vai explorar um pouquinho mais essas questões cinematográficas do que pode vir, especialmente comportamentais, que o Beto trouxe bastante isso. Mas acho que é interessante a gente poder contar com pessoas que pensem, seja da parte comportamental, seja da parte ferramental, que brilha o olho, né? Porque o audiovisual tá aí como uma forma lúdica, como um mundo mágico para vários setores, né? E na real, se não brilha o olho, tu não aguenta, né? É verdade. Tem que ter muita paixão É verdade. E eu tô muito feliz com esse momento. Que assim. bom. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Adorei o nosso papo e acho que poderíamos ficar aqui falando, né, o início desse fio que não vai ter fim, mas a gente precisa terminar. Então, muitíssimo obrigada pela contribuição de vocês. Muitíssimo obrigado. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, joga pra galera. Essa mesa tá sempre muito pesada, muito boa. Eu espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau.